Hoje vou explicar uma série de televisão americana de aventura e mistério americana de aventura. E mistério chamada A Misteriosa Sociedade Benedita. Atenção e cuidado. A premissa do filme passa-se num futuro longínquo. O nosso mundo está a ser secretamente atacado por uma força misteriosa que está a deixar as pessoas cada vez mais ansiosas. Devido a essa ansiedade, é criada a ilusão de pânico internacional conhecida como a emergência. Esta ilusão induziu os cidadãos com o medo de que algo mal aconteça, o que, por sua vez, mexe com a economia e outros fatores que assolam o mundo. Wayne é um órfão que adora ler e gosta da sua própria companhia. Ele quer fazer amigos, mas as crianças do orfanato gozam com ele por ser inteligente. Sente-se muitas vezes deslocado, sobretudo porque os outros não são nem metade tão inteligentes como ele. O seu único mentor é a sua professora de língua Tammy, a senhora Perumal. Um dia, ela mostra-lhe um anúncio sobre um teste, no qual os vencedores ganham uma bolsa de estudo para frequentar uma escola de prestígio chamada Boatwright Academy. Wayne sempre quis ir para a Boatwright, mas duvida das suas capacidades. Perumal garante-lhe que ele será o mais merecedor de todos os participantes no teste. Na manhã seguinte, ela vem buscá-lo. Depois, dirigem-se para a sala de exame e separam-se após um abraço. Muitas crianças, ao lado dele, vieram para fazer o teste. A sua examinadora chama-se número 2, uma mulher peculiar mas rigorosa que os informa sobre examinadora o que podem e o que não podem fazer. O Wayne olha para a primeira pergunta, que lhe pergunta se tem a hipótese de salvar apenas entre um elefante e uma lama que caem de uma altura. Quem é que ele salvaria? Wayne responde que salvaria o elefante na esperança de que este pudesse amortecer a queda da lama, e ambos sobrevivessem. E ambos sobreviveriam. Depois de responder a várias perguntas deste gênero com respostas relacionadas com a compaixão, chega a última, que lhe pergunta se é corajoso. Wayne pensa um pouco e responde que gostaria de pensar que sim. A número 2 pede-lhes que larguem os lápis. Ela classifica os trabalhos enquanto os alunos esperam pacientemente. Depois de terminar, informa-os de que os alunos que passarem neste teste serão admitidos à segunda fase do exame. Devem apresentar-se num edifício no bloco seguinte, exatamente às 13 horas. A professora também sublinha que só podem levar um lápis e uma borracha para o teste. Quando o Wayne lhe pergunta se vão ter afiadores para o caso de a mina se partir, ela responde que terão tudo o que é necessário para o teste. De seguida, lê a lista dos alunos que só tem o nome do Wayne. Todos os outros abandonam o local desiludidos. Enquanto Wayne dirige-se à sala de exame seguinte. Ao entrar, uma rapariga à sua frente, chamada Wayne ajuda Ronda deixa cair acidentalmente o seu lápis num esgoto. A amiga de Ronda abandona e entra, mas Wayne oferece para ajudar. Tem apenas alguns minutos antes do início do exame, por isso, ele parte o lápis em dois e entrega-lhe um. Confiante de que haverá um afia que um aparalápis será fornecido lá dentro. Ela agradece e oferece para lhe mostrar as respostas durante o teste, mas Wayne recusa a oferta. Na sala de exame, o número 2 explica-lhes que qualquer pessoa que fala durante o teste será dispensado. Acrescenta ainda que o teste será longo e difícil. Há uma rapariga geme com o comentário e é desclassificada por fazer barulho. O Wayne levanta a mão e faz um gesto que precisa de afiar o lápis. O número 2 compreende e deixa fazer isso. O teste começa finalmente e, apenas alguns segundos depois, um rapaz foge a gritar que não consegue fazer isto. Wayne concentra-se nas perguntas, que são demasiado difíceis para ele compreender. A maior parte delas são perguntas de nível avançado, sobre história mundial e geografia. Mesmo assim, Wayne, que está sentada mesmo à frente de Wayne, termina o exame em apenas meia hora. Antes de entregar as respostas, deixa cair secretamente um pequeno pedaço de papel para o Wayne. Ele repara que o papel tem todas as respostas nele. Apesar de Wayne estar a debater-se com as perguntas, não pega no papel. A atmosfera, o ambiente é intenso e alguns alunos quase choram por causa das perguntas difíceis. O Wayne não sabe nenhuma, mas, ao ler as perguntas com atenção, apercebe-se de que a resposta à primeira pergunta está escondida na última pergunta. Assim, todas as respostas estão nas próprias perguntas. Depois de descobrir isso, escreve-as facilmente e sai-se muito bem no teste. Algum tempo depois, o resultado é anunciado e, mais uma vez,
apenas Wayne passa. É surpreendente para ele porque a Wanda fez batota. Ela deseja-lhe sorte e deixa, à espera de mais instruções. De seguida, entra na sala um aluno do escalão A chamado Stick Washington. Stick tem uma memória eidética, o que significa que se lembra de tudo aquilo em que põe os olhos. Ele também foi o único que passou no teste do seu grupo, o que ele acha estranho porque alguém fez batota. Acontece que eles tiveram a mesma experiência antes do teste e conheceram a mesma rapariga que deixou cair o lápis no esgoto. Descobrem que o verdadeiro objetivo do truque era testar a sua lealdade e bondade. Por isso, passaram e os outros alunos, que só se concentraram nas perguntas. Não, de repente, uma rapariga entra a correr na sala e apresenta-se como Kate. Ela é uma rapariga atlética e aventureira que nunca vai a lado nenhum sem o seu balde vermelho de ferramentas. Kate afirma que não passou no teste porque as perguntas eram demasiado difíceis. De facto, ela foi selecionada porque ajudou o número 2 a afastar todos os pais zangados, criando uma distração. De seguida, Krista e Dewey juntam-se ao grupo. Eles também passaram no exame e estão bastante confiantes que vão conseguir entrar na Academia Boatwright. A Krista é uma sabichona que pensa que toda a gente é inferior a ela. Depois de a equipe estar reunida, são apresentados a Milligan, segundo o supervisor do próximo teste. Ele diz-lhes para entrarem numa sala, uns atrás dos outros, e pede a Krista que vá primeiro. Ela entra na sala e repara no chão com padrão de tabuleiro de xadrez. Um bilhete no chão pede-lhe que atravesse a sala sem pisar os quadrados brancos ou pretos. Sem pisar os quadrados pretos ou brancos. Ela diz-lhe sem rodeios que não, recusando-se a fazer a tarefa, porque pensa que se trata de um truque. Milligan desqualificar e pedir-lhe que vá para casa. De seguida, Dewey entra na sala e usa os seus dotes atléticos para saltar para os quadrados amarelos. Ele cola-se à parede e salta facilmente para o outro lado da sala. Depois de passar, a Kate entra com os seus baldes vermelhos de ferramentas. Ela usa uma corda do seu balde e ata firmemente para fazer um caminho. A Kate trabalhou muito tempo num circo e consegue andar facilmente sobre cordas. Usa suas capacidades para chegar a outra extremidade e completar a tarefa. Quando chega a vez do pegajoso, ele lê a pergunta com atenção e descobre que ela pede especificamente para não pisar com os pés. Por isso, põe-se de 4 e atravessa a sala. Por fim, Wayne pensa durante muito tempo e simplesmente caminha para o outro lado da sala. Quando lhe perguntam como passou no teste, diz que as caixas tinham comprimentos maiores, o que significa que não eram quadrados. Como a pergunta pedia para não pisar os quadrados, ele simplesmente atravessou e passou. Depois disso, Milligan impediu-lhes que o acompanhem ao local onde será feito o teste final. Levá-los a um esgoto, afirmando que é o caminho para chegarem ao destino. Os miúdos acham estranho que o exame de admissão a uma escola tão prestigiada faça os finalistas passem por um esgoto. Wayne também nota que nenhum dos examinadores mencionou a Academia Boatwright Academy. Ele ainda confia em Milligan e segue-o até chegar ao relvado da frente de uma mansão. O labirinto Milligan deixa-os sozinhos durante alguns minutos para verificar se está tudo preparado lá dentro. Quando os miúdos ficam sozinhos, Dewey começa a fazer exercício, enquanto os outros 3 falam das suas famílias. Kate revela que a sua mãe morreu quando ela era pequena e que o seu pai a abandonou num orfanato. Ela não o culpa porque foi assim que descobriu seu amor pelos circos. Wayne também revela que nunca conheceu os seus pais, mas que continua a sentir a falta deles. Dewey comenta a seguir que os pais o adoram e lhe chamam seu milagre. Depois disso, são chamados para dentro da mansão, que parece um labirinto. Wanda aparece à frente deles e revela que foi enviada para os testar. Para a sua próxima tarefa, são colocados em 4 partes diferentes do labirinto. E é-lhes pedido que encontrem uma forma de chegar ao segundo andar. Depois de terem subido ao referido piso, os 3 primeiros a tocar a campainha passam. Como dica, a Wanda diz-lhes que devem ser capazes de o fazer de olhos fechados. A tarefa começa finalmente e o Wayne começa imediatamente a procurar pistas. Ele vê que cada porta tem 4 sinais que apontam em direções diferentes. Entretanto, Stick leva a pista a sério
e tenta resolver o labirinto de olhos fechados. Graças à sua memória fotográfica, ele percorre o caminho muito rapidamente. Kate, por outro lado, pensa fora da caixa. Ela abre uma abertura na parede e usa para subir. Por fim, Dewey segue Stick de um lado para o outro. Quando ele chega às escadas, Dewey empurra contra a parede e toca a campainha antes de todos. O Wayne depressa descobre que os sinais estão em Braille e que lhe indicam a direção. Ele também chega às escadas e ajuda Stick a subir. Kate já lá está e espera por eles para que possam tocar a campainha todos juntos. Ao fazê-lo, os três ganham e Dewey é desclassificado. Nas instruções, foi dito que os três primeiros a tocar a campainha ganham, porque o Stick. A Kate e o Wayne porque o Stick. A Kate e o Wayne foram os três que tocaram juntos e ganharam. De seguida, é-lhes apresentado o mentor do teste, o Sr. Nicholas Benedict. Enquanto conversam sobre a orientação futura, o quarto e mais jovem membro, chamado Constance, junta-se à equipa. Ela é uma rapariga pequena, inteligente e espirituosa que não se preocupa com o que os outros pensam. Acontece que ela passou no teste de forma um pouco diferente dos outros. Primeiro, ela passou todas as perguntas, alegando que depois desobedeceu às instruções e trouxe todos os lápis que quisesse, e, no último teste, saboreou uma sandes em vez de resolver o labirinto. A sua personalidade única fez com que fosse selecionada. Depois, para o momento da verdade, o Sr. Benedict disse-lhes que não foram recrutados para a bolsa de estudo da Academia Boatwright. Foram selecionados para uma missão secreta para salvar o mundo. As crianças mal conseguem compreender o que se está a passar. O Sr. Benedict explica-lhes que são os únicos que podem acabar com a emergência e salvar o mundo do caos. Acontece que uma misteriosa mensagem subliminar misteriosa está a ser transmitida para todo o mundo através de rádios e televisões. Quando as pessoas ouvem esses programas de rádio e televisão, só ouvem o som que tem a frequência mais alta. Frequência. Mas por detrás desse som, alguém acrescentou mensagens violentas em baixa frequência que o ouvido humano não consegue captar. Embora as pessoas não consigam ouvir a mensagem, o seu cérebro reage à frequência. Assim, inconscientemente, começam a acreditar na mensagem, o que as deixa ansiosas. Estas mensagens criaram a ilusão de pânico internacional, a que chamamos a emergência. Após um ano de investigação, o Sr. Benedict descobriu que os sinais das mensagens estão a vir de uma ilha que é o lar de uma escola para crianças. Por isso, só as crianças podem ir para lá. Por isso, o grupo delas foi selecionado para a tarefa. Ele dá-lhes a opção de dizer não e fica feliz por ter conhecido miúdos tão inteligentes. Depois de muito pensarem, todos concordam em participar na missão e começar o seu treino. Subscreve para veres mais vídeos como este. Ativar a notificação e deixar um like para ajudar o canal. Obrigado por veres.